Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente então vai encaminhar um pouco as atividades que envolvem arcos e circunferências, né? No nosso último encontro, né, nós discutimos formas diferentes da gente construir circunferências no Scratch, já que o Scratch ele não possui comandos específicos para a circunferência. Então, nós vimos que no fórum, né, vocês colocaram algumas sugestões e eu dividiria essas sugestões em dois grupos, principalmente. Elas são distintas, né? Mas em dois grandes grupos, né? O primeiro deles é que leva em consideração o comprimento da circunferência. Então, você tem a ideia do comprimento da circunferência e, a partir disso, você faz uma relação de quanto que você anda e gira, como se você estivesse construindo um polígono regular de 360 lados. Né? Então, de acordo com o raio, você calcula com o raio, com as informações necessárias ali, né, com o comprimento da circunferência, que envolve ali, né, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. A partir disso, você consegue calcular esse comprimento deste segmento, né, que te fornece a circunferência. Esse é um cálculo inicial. Observem que essa construção ela vai começar, o ponto de partida dela é em cima da circunferência e ela vai fazer o contorno, tá? A outra construção é que tem como ponto de partida o centro da circunferência e faz movimentos, né, do centro até a borda, faz um pontinho, volta e repete esse procedimento para marcar 360 pontos e com isso você tem uma circunferência ali com pontinhos, né? E você pode aumentar ou reduzir este número de pontos de acordo com a sua necessidade. Isso nós discutimos na última aula, e também essas construções ou representações estão apresentadas aqui no fórum sobre circunferências e arcos, né? Então, vocês podem se inspirar nesses diversos exemplos que foram encaminhados, mas eu diria que tem esses dois grupos, tá? Observem que o primeiro ele leva em consideração então o comprimento da circunferência, onde o ponto de partida da construção é sobre a circunferência, né, numa posição que é perpendicular ao raio, e a segunda, a construção começa no centro da circunferência, né, e você está posicionado no centro da circunferência. Tá? Para a atividade que nós temos então proposta para essa semana do dia 26/8, nós temos aqui a construção de arcos e circunferências. Tá? Nós temos aqui algumas atividades sugeridas para que a gente construa então circunferências no Scratch. Tá? Então a primeira atividade ela leva em consideração que você elabore um procedimento, né, que combine atividades que a gente já fez. Qual atividade que nós já fizemos? Nós já temos uma construção de polígonos regulares, com 3 lados, com 4 lados, com 5 lados, com 6 lados, com N lados. Então você consegue construir polígonos regulares já. Foi inclusive no primeiro dia de aula que a gente explorou esse tipo de atividade, né? E agora a gente vai combinar isso com uma circunferência. Observem, no primeiro caso da circunferência aqui do triângulo, né? Nós temos uma circunferência que é circunscrita, é que ela passa pelos vértices do triângulo, e a circunferência inscrita, que tangencia internamente esta circunferência. Então nós temos a circunferência circunscrita, a maior, que está por fora, e a circunferência inscrita, que é a menor, está por dentro, tangenciando a circunferência, o triângulo por dentro. No caso, vai valer também para os outros polígonos. Um ponto de partida interessante é que a gente use este polígono. Eu aqui ilustrei, né, uma dica. Como é que eu calculo? O principal é calcular o raio, você saber o raio dessas circunferências, né? Então, observem que o raio ele vai mudando de acordo com o tamanho da circunferência. Então, a ideia é que vocês construam um único procedimento para qualquer um desses números de lados, tá? Então, para qualquer n de número de lados deste polígono, e que vocês, a partir disso, consigam, então, calcular o raio da circunferência inscrita e também da circunscrita, tá? Então, a sugestão é nós olharmos para esta circunferência, né, que está colocada aqui, para esse desenho que está colocado aqui para vocês, tá? Onde nós temos desenhado, então, nós temos aqui desenhado deixa eu rolar um pouquinho mais para baixo, né? Mais ou menos aqui. Nós temos aqui, então,
representados esta circunferência, né? O que nós temos aqui indicado? O que é importante a gente observar? Primeiro, que nós temos então o polígono com n lados, aqui se não me engano são 7 lados, tá? Mas poderia ser por 8, 9, 10, qualquer número de lados, não importa. Temos uma circunferência que está interna, que tangencia, que está aqui num cinza bem clarinho, tá? E uma circunferência que é circunscrita, que passa pelos vértices e está por fora, tá? Passa por todos os vértices. Com isso, a gente tem um triângulo a ser observado, tá? Qualquer polígono regular, você consegue dividir essa nossa construção. Vou pegar uma cor aqui, ó. Eu posso dividir ele em N polígonos, né? Aliás, em N triângulos isósceles, né? Se vocês considerarem aqui, nós temos N triângulos isósceles construídos aqui, né? Nesse caso aqui são quantos? São 7, né? Por causa deste, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse aqui que é junto, né? São 7 triângulos isósceles. Se a gente for considerar cada um desses triângulos, o que ele tem de perfil? Ele tem um ângulo interno aqui, ó, de quanto, né? Como são n triângulos, você tem 360 sobre n. Esse ângulo aqui é 360 sobre n, tá? Que é o também aqui, que é o mesmo para todos eles, né? Que é o também que está aqui, que é o também que é todo este ângulo aqui, é 360 sobre n, e esse 360 sobre n. Ou seja, você tem n fatias, né? N triângulos isósceles, e cada um desses ângulos mede 360 sobre n. Então, este é um primeiro aspecto. Ou seja, a gente sabe que esse ângulo aqui, portanto, tem 360 sobre n, tá? Todo o ângulo. Olhando para o triângulo isósceles, eu consigo dividir ele exatamente ao meio, e é uma das propriedades aí do triângulo isósceles. Eu tenho um triângulo retângulo. O que eu tenho nesse triângulo retângulo, tá? Eu tenho uma informação que é importante, né? Que é este ângulo. Quanto que é esse ângulo? Se o ângulo todo é 360 sobre n, esse aqui é metade. Portanto, esse ângulo alfa, vou marcar aqui como alfa, né? Esse ângulo alfa vai ser quanto? Ele vai ser 180 sobre n, né? Então, você tem a representação, que é metade, né? Daquele 360 sobre n que a gente viu antes. 180 sobre n, que é o ângulo alfa. Além disso, nós temos uma informação. Esta hipotenusa, olhando só para o triângulo, só para esse triângulo retângulo, tá? A hipotenusa, ela tem exatamente a medida do raio da circunferência que vai por fora, da grandona, por isso que eu marquei o R grande, tá? Então, a hipotenusa tem a medida do raio grande, que é a circunferência circunscrita, enquanto que a altura desse triângulo retângulo, ó, exatamente a medida do raio da circunferência que é inscrita, que é o raio menor. Então, estas duas medidas que vocês vão ter que calcular, ou seja, quanto que mede o raio grande, né? Em função de n. Já deixem genérico para número de lados quaisquer, tá? E também qual é a medida do raio pequeno, né? Do raio da circunferência inscrita. Também sempre medidas em função do n número de lados, né? Então aqui provavelmente vocês vão usar alguma relação trigonométrica para obter um raio da circunferência inscrita e também do raio da circunferência circunscrita, tá? A inscrita, que é a menor, tem o raio, marquei como Rzinho, né? E a circunscrita, que é a circunferência maior, tem o raio, um R maiúsculo aqui, né? Indicado. Então, esse é o ponto de partida para a nossa construção. E, além de nós calcularmos essas medidas, a gente tem que posicionar o ator no Scratch na posição adequada para fazer o desenho, né? Lembrem que nós temos duas formas de fazer a circunferência. Vocês podem escolher qual que vocês preferem, tá? Qual que vocês preferem. Tem uma que leva em consideração que você começa o desenho sobre a circunferência, então você já está sobre a circunferência, é como se você já começasse nessa borda aqui, e outra que leva em consideração o centro, tá? Em ambos os casos, vocês vão ter que controlar onde é que é o centro da circunferência, porque se ela não estiver no centro, ela vai estar em outra posição. Lembre uma coisa importante, a circunferência é definida por duas informações, o raio e o centro. O centro vai dar a localização, então vai te dar a posição adequada. E o raio
vai te dar a informação do quão grande é a circunferência, se ela é pequena ou grande ou maior, né? Então o raio controla o tamanho e o centro vai controlar a posição. Se eventualmente vocês começarem o desenho e de repente está numa posição equivocada, vocês têm que levar em consideração o problema de definir de forma adequada o centro, né? Então vocês têm que controlar esses aspectos, tá bom? Então, esse é o ponto de partida, tá? Nós temos ainda também mais duas atividades. A segunda atividade ela vai levar em construção que você tem novamente um polígono regular e você vai fazer os arcos aqui por dentro, né? Observem que esse ponto aqui leva em consideração o ponto médio desse lado, tá? Então, o raio deste arco de circunferência, né? Ele é exatamente a metade do lado. Então, essa é a informação que você tem aqui. E aqui embaixo é como se a gente tivesse quase como um queijo, né? Ou, sei lá, com uma construção um pouco diferente, né? Que envolve circunferências e arcos, né? Então, essas três atividades são as que estão propostas para vocês para a gente explorar as representações de circunferência no Scratch, tá? Caso vocês tenham dúvida, por favor, compartilhem aí no fórum. E se algum colega souber a solução aí para as dúvidas que o colega apresentou, aproveita e já responde, tá bom? Certo? Um abraço, até mais, bom estudo!